Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a igreja do Atalaia com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, que presença maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus está na casa. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Gostaria de agradecer ao pastor Frank Ledson a riquíssima oportunidade, a Thalia, que também enviou o convite, a sua esposa. A gente acabou se encontrando, né? Não foi nada combinado. No começo do mês, no açaí, e a gente recebeu esse convite. Hoje foi um dia que eu sofri muito ataque na questão de passei o dia sentindo dor de cabeça. Então eu tenho certeza que hoje Deus vai operar. Então você que está aqui para adorar, já dá um glória a Deus, que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Sempre antes de começar a minha ministração, eu gosto de dizer uma passagem que fica em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz: é chegado o dia e a hora é que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você está livre para dar glória a Deus, aleluia, não atrapalhe o pregador pentecostal. Você está na casa do Senhor aqui para adorar, estamos aqui para glorificar, e você está livre para dar glória a Deus. Você não está na igreja perseguida. Jesus, ele está olhando a adoração. Tem gente que adora a Deus esperando uma casa, esperando um carro, esperando uma bênção, mas já que você veio só para adorar porque Ele é, aí Ele vai te abençoar com o que você tem pedido a Ele. Queridos irmãos, a passagem que Deus ministrou ao meu coração, Ele começou a falar comigo ontem, né, e hoje Ele confirmou ao meu coração, fica no livro de Salmos. Queria pedir aos meus irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23, o tema dessa passagem é o bom pastor. Salmo escrito por Davi. Quem puder, abra sua Bíblia em Salmos 23. Quem achou diz um amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a água tranquila. Glória a Deus. Irmãos, eu vou meditar no Salmos 23 inteiro, certo? Então pode se inteiro não, até mais ou menos no versículo 7 ou 8, então pode ficar à vontade para a glória a Deus, certo? Meus irmãos, esses salmos, os Salmos 23, são salmos muito conhecidos por todos nós. Quem aqui nunca ouviu falar do Salmos 23? Provavelmente você já deve ter ouvido uma pregação que fica no Salmos 23. O Salmo 23 muitas pessoas usam como um amuleto. Muitas vezes a gente vai ver o Salmo 23 em vários lugares do nosso dia, no cotidiano a gente vê. A gente às vezes pode ver o Salmo 23 na traseira de um caminhão. Eu já vi o Salmo 23 em um relógio. Eu já cheguei a entrar em uma casa, que eu vi lá na porta da casa escrito: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Salmo 23 é um dos salmos mais usados. Você pode achar na rede social uma pessoa, o Salmo 23. E o Salmo 23 é um salmo muito conhecido, um salmo do bom pastor. E muitas vezes as pessoas elas estão mais focadas em conhecer o salmo do bom pastor do que conhecer o próprio pastor. Não sei se você já viu aquela pessoa que deixa a Bíblia aberta no Salmo 23 na sua casa, ali como um amuleto, né? E algumas pessoas às vezes também, elas acham que por ser uma passagem, né, que é uma bênção, é uma passagem de confiança em Deus, as pessoas às vezes usam o Salmo 23 para querer dizer que vão ser abençoados por Deus. E com certeza, Deus ele quer abençoar as pessoas. E o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o Salmo 23 as pessoas usam muito ele para falar de prosperidade. Ah, eu quero ter muitas coisas, eu quero ter um carro bom, eu quero ter uma casa boa, eu quero ser rico, eu quero ter muito dinheiro. Não tem nenhum problema em você ser uma pessoa próspera. Não tem nenhum problema em você ser uma pessoa abençoada. Mas, se você for levar os Salmos 23 dessa forma, ele vai ficar meio contraditório. Por que ele vai ficar um pouco contraditório? No original, no hebraico, na língua qual foi escrita a Bíblia, não existe a palavra nada. Não existe. Então, ficaria como se eu pudesse dizer para os meus irmãos: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Então, por que não há uma contradição? Eu não sei se já aconteceu com você, que você adora a Deus, você é o servo de Deus, o Senhor
talvez até me indagar. Se eu tenho Deus na minha casa, se eu tenho Deus na minha vida, por que às vezes falta o alimento, pastor Francisco? Se eu tenho Deus, por que eu tenho um filho que está desviado? Se eu tenho Deus, por que eu bati no meu carro? Se eu tenho Deus, por que aconteceu uma coisa ruim? Então aqui a gente vai aprender sobre a dependência do salmista. Quem realmente não vai faltar na sua vida é o pastor. Quem não vai faltar na sua vida é Jesus Cristo. Então muitas vezes você está pensando, está passando por uma situação em que você acha que não vai mais aguentar. Eu não sei se você já passou por uma noite de choro e de manhã você estava alegre. Eu não sei se você já acordou alegre quando estava de noite e alguma coisa deu errado na sua vida, algum problema aconteceu com a sua família, algum problema aconteceu com você e quando chegou a noite você estava feliz. E por que você estava feliz? É porque o bom pastor estava cuidando de você. Você não precisa dos bens materiais, você não precisa da riqueza da terra para ser feliz. Sabe por quê? Porque você tem um bom pastor que cuida de você. Por isso, o Senhor é o meu pastor e Ele não me fala. A partir do momento que nós aprendemos a nos contentar com o Deus que nós conhecemos, como um bom pastor, você já não vai ficar triste quando você está faltando dinheiro, porque ainda mais que você sinta aqui uma tristeza, você vai sentir o alívio de saber que Deus está cuidando de você. Se você parar para pensar o quanto Deus tem cuidado de você, tantos livramentos que Deus dá a você que você nem conhece, não tem nem conhecimento dos livramentos que Deus dá. E passando aqui para o verso 2, o salmista continua escrevendo. Eu sinto aqui como se fosse, pastor, um relacionamento entre o salmista e o Senhor, que é o pastor. Ele sendo a ovelha do Senhor, ele sendo a ovelha que é cuidado pelo Senhor. E ele fala assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O que a Bíblia quer dizer com isso aqui, pregador? O que a Bíblia está querendo dizer quando ele fala que o Senhor está me levando para os pastos verdes, quando ele me guia para águas tranquilas? Porque quando o Senhor está direcionando a sua vida, Deus ele faz isso. Chega um momento, e todo mundo aqui já deve ter passado por um momento em que estava tudo bem, em que você estava em verdes pastos e você podia descansar no Senhor. É um momento, como seria esse verdes pastos? É um momento em que não está faltando comida na sua casa. É um momento que você acorda e não está com preocupação porque tem uma conta, as suas contas já estão pagas. Você já acorda e está bem porque os seus filhos estão debaixo da mão do Senhor. E essa sim é as águas tranquilas. Essa sim é os verdes pastos em que o Senhor nos leva. Deus ele sempre, para todas as pessoas, Ele quer abençoar as pessoas. Isso seria a plenitude das bênçãos do Senhor. É o momento que você está bem, você está muito abençoado por Deus. E seguindo em diante o verso 4, vocês vão ver que ele vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vocês podem perceber que no decorrer do Salmo 23, ele começa dizendo que o Senhor é o pastor dele. Logo após ele vai dizer o quê? Que ele está indo para pastos verdejantes, para águas tranquilas. E logo após ele vai dizer o quê? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo de mal algum. O que eu queria trazer para os meus irmãos é que a presença do bom pastor, a presença de Deus na sua vida, não significa a ausência de problemas ou dificuldades. A presença de Deus na sua vida não significa que algo possa não fugir do seu controle ou dar errado. A ausência de Deus, a presença de Deus, o que ela vai garantir para a sua vida? É a proteção do bom pastor. Como todos nós sabemos, como um bom pastor faz, primeiramente ele pastoreia as suas ovelhas. O pastor Franklin sabe o cuidado que ele tem por cada ovelha. Pode ter certeza que o pastor Franklin, ele sente falta quando alguém aqui não consegue vir para o culto. O pastor ele sente falta quando tem alguma ovelha a menos, quando uma ovelha está perdida, quando uma ovelha está começando a sair do caminho. O pastor ele começa a se preocupar e ele quer proteger. Mas trazendo aqui para o Senhor. O Senhor é o nosso pastor e Ele se preocupa com a gente. E é só com Deus que ainda que você ande por ruas escuras, por ainda que você ande por vales da sombra da morte,
você chegue perto da morte, se a sua confiança estiver em Deus, a sua confiança não será abalada, porque você sabe que tem um Deus que te protege. Principalmente Ele vai dizer: em paz eu me deito e logo durmo, porque tu estás comigo. Vai ser a paz acima de todo entendimento. É a paz que Deus quer te dar. É a paz que muitas vezes você está cheio de problemas, você está passando por um monte de batalhas, e aí tu vem e adora a Deus, começa a glorificar, e aí quem está cheio de problema adora como quem não está, quem está cheio de dificuldade adora como quem não está, quem está cheio de conta começa a adorar como quem não está, e chega na sua casa em paz. Por quê? Porque o bom pastor está cuidando de você. Por isso que a Bíblia vai dizer: para cada dia baixa o seu mal. Por isso que Jesus ele diz: entregue as suas ansiedades sobre mim, lance as suas ansiedades sobre mim. Por quê? Porque Ele é bom pastor. Ele sabe o que é o melhor para você, Ele sabe quais são as suas batalhas, Ele sabe quais são as suas dores, Ele sabe o que está tirando a sua paz, Ele sabe o que você fica pensando o dia todo, e você às vezes não consegue nem dobrar o joelho para orar. Por quê? Porque Ele é um bom pastor. Você for olhar como é uma ovelha, ovelha eu digo no sentido animal, não de pessoas. Quando você vai ver como uma ovelha é um animal manso. A ovelha é um animal vulnerável, é um animal fraco. A ovelha é um animal que ela não consegue matar um outro animal. Não é normal você ver, pastor Cleison, uma ovelha matando um outro animal. Uma ovelha é um animalzinho manso, é um animal que não quer briga, que não quer confusão. E aí você vai ver que a ovelha é um animal vulnerável. A ovelha também é um animal assustado. É muito fácil você assustar a ovelha. A ovelha é um animal sensível, como o pastor vai dizer. E outra, a ovelha ela não tem uma noção do perigo. Por isso que o salmista está escrevendo aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes a ovelha está indo por um caminho que não é para ela ir. E se o pastor não prestar atenção, essa ovelha vai embora e se perde. A ovelha ela não tem a noção que ela está andando pelo vale da sombra da morte e que ela pode morrer. A ovelha ela é tão sem entendimento, pastor, que se tiver um rio com água corrente muito forte, ela é capaz dela ir beber lá e ela ir embora nessa água, porque a ovelha é um animal muito sensível, muito frágil. A ovelha também, eu queria deixar bem claro, ela é um animal míope. A ovelha é um animal que não enxerga de muito longe, ela enxerga de perto. A ovelha, por isso que Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No momento que Jesus estava escrevendo isso, já havia aparecido muitos falsos cristos em Jerusalém. E ele vai dizer assim: eu estou provando para vocês que eu sou o bom pastor. Sabe como foi que Jesus provou para a humanidade que ele é o bom pastor, pastor? Foi quando no momento que ele estava numa cruz e o seu sangue estava sendo derramado, e que ele estava pagando o preço do pecado da humanidade. Naquele momento ele provou que ele é o verdadeiro pastor, que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia! E a ovelha, por muitas vezes, ela está andando ali pelo vale da sombra da morte, ainda que ela ande por um lugar que é perigoso para ela e ela não está percebendo. O bom pastor, ele sabe, ele fala com a ovelha, e a ovelha ela ouve. Ela está andando aqui pelo lugar perigoso, pastor. Ela está começando a andar em caminhos tortuosos, em caminhos perigosos, mas o pastor ele chama, e ela fala: peraí, o pastor ainda está aqui, o pastor ainda está perto. Eu estou passando por um lugar perigoso, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por um deserto, mas sabe por que eu estou tranquilo? Porque eu estou ouvindo a voz do pastor, porque eu estou ouvindo a voz do meu bom pastor, e ele está querendo cuidar de mim, ele protege de mim, ele mata o lobo, ele mata o leão, e ele faz tudo por mim, pela minha vida. A ovelha é um animal frágil, e ela está começando a andar pelo vale, e o pastor está lá e ele chama. E às vezes até dentro do vale ela fica tranquila. Por quê? Porque tu estás comigo. E não é somente isso. A vida com um bom pastor, a vida com Jesus, que é o verdadeiro pastor, não se baseia só em bênçãos, não baseia só em vitórias, mas às vezes você tem que passar pelo vale. E a Bíblia vai dizer que a tua vara e o teu cajado me consolam. Me diz aqui, quem é que gosta, quem é consolado quando com cajado? Quem que é consolado com a vara? Só Deus mesmo, né, para fazer esse negócio. Sabe por que Deus ele não deixa tu continuar no pecado? Sabe por que Deus não deixa tu voltar para o mundo da droga, da prostituição,
Eu pensando na voz do pastor, eu consegui me lembrar do momento de Elias. Porque é tão bom quando a gente está no culto, que a gente ouve a voz de Deus. Quando a gente sai de casa, hoje eu vou cultuar o Senhor. Hoje em dia, qual é o problema? Tem muito culto frio. As pessoas chegam na igreja, ninguém mais dá um abraço, ninguém mais cumprimenta. Mas Jesus era muito diferente dessas pessoas. Jesus ele estava no meio dos pobres, dos ladrões, das prostitutas. Jesus ele era sincero, Jesus ele tinha compaixão. Ele não ficava olhando só para si mesmo, ele pegava e trazia para perto. Ele aconselhava e ele salvava a vida daquela pessoa. E é tão bom quando a gente consegue ouvir a voz do pastor. Muitas vezes, quem aqui já chegou na igreja cheio de problema, não conseguia nem louvar, tanto que você estava com problema. E aí você começa a ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração. Aí eu me lembro de Elias. Elias estava dentro da caverna. Elias estava dentro da caverna. Aí o fogo não tirou ele da caverna. O terremoto não tirou ele da caverna. O vento forte não tirou ele da caverna. Aí vem uma voz suave, falou o coração dele, e ele pegou e saiu da caverna. Quem está aqui hoje para ouvir a voz do bom pastor? Quem está aqui hoje para ouvir a voz do Senhor? Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo? Mas para ouvir a voz do Senhor, tem que ser ovelha. Para ouvir a voz do Senhor, tem que estar no seu rebanho. Quem quer ouvir a voz do pastor, tem que ser ovelha. Por isso que eu me lembro quando Jesus ele vai dizer, ainda em João capítulo 10, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço elas. Jesus conhece as suas ovelhas, e a Bíblia vai dizer o quê? Elas me seguem. Glória a Deus. Aleluia. Tem tanta ovelha rebelde, tanta ovelha que ainda o pastor está chamando, o pastor está dizendo volta, o pastor está dizendo não vai por aí, e essa ovelha não ouve a voz. Aleluia. Nesse momento não é ovelha, não está agindo como ovelha. Porque Jesus vai dizer o quê? As minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu estava vendo um vídeo, pastor, do rebanho de ovelhas, né? E aí o cara ele se disfarçou de pastor. E aí ele começou a chamar, as ovelhas não obedeciam. As ovelhas não obedecem. Por quê? Porque não conhece aquela pessoa. Mas quem conhece o bom pastor, quem conhece o Senhor Jesus Cristo, ele conhece e segue a ele. Aleluia! Por isso que eu me lembro lá de Atos. Eu me lembro lá de Atos, o que foi? Foi o que aconteceu. Pedro havia acabado de ser perseguido, os sacerdotes tinham falado: olha, parem de pregar, parem de falar desse homem, parem de falar desse Jesus. E a Bíblia vai dizer que a resposta de Pedro é: não podemos parar de fazer por causa do que nós ouvimos e vimos. O que foi que aqueles homens viram? Eles viram o bom pastor, que era Jesus. O bom pastor ele chegou, cuidou, sarou as feridas, foi atrás das ovelhas perdidas, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o bom pastor. Aí a ovelha, ela é um animal sem entendimento. Ela não tem uma defesa. Ela não tem aqueles dentes afiados. A ovelha ela não tem garra. A ovelha, se ela vê um buraco, eu já vi um vídeo. A ovelha ela vê um buraco e às vezes ela, por conta da sua visão não ser boa, ela cai naquele buraco. A ovelha é um animal frágil. E quando o bom pastor ele chega a um pasto verdejante, a um pasto que só tem gramas verdes para as ovelhas comerem, o que é que ele vai fazer? Ele faz uma cerca. Ele faz uma cerca, acaba com os inimigos, e aí sim as ovelhas se deitam lá, as ovelhas comem, elas se sentem protegidas e começam a comer do verde pasto, começam a se sentir tranquilo porque o bom pastor está lá. E você só vai sentir paz quando você estiver com o bom pastor. Aleluia! Aí as ovelhas ficam tranquilas e às vezes vem o inimigo. Só que o inimigo não consegue passar da cerca. Por isso que o salmista está escrevendo aqui: preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Por isso que quando naquele momento eu vi num livro que o escritor dizia que o bom pastor não só matava os inimigos, ele matava e ele amarrava na cerca. Aí as ovelhas ficavam lá dentro, comendo os inimigos lá na cerca, vendo, porque o bom pastor já estava lá protegendo. Deus ele promete isso a você. Ainda que tu não tenha
escassez, ainda que tu não tenha as coisas, tu tem um bom pastor que te protege. Aleluia! Aí vai dizer o próximo versículo: preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando eu estava escrevendo isso, eu pensando, lembrando de cabeça ungida, né? O pastor chega, derrama unção e unge com óleo, com azeite. E eu consegui me lembrar de Davi, o salmista Davi, o mesmo escritor dessa passagem aqui. A Bíblia vai dizer lá no livro de 1 Samuel, que Samuel, o povo havia pedido um rei. Aí Deus ungiu a Saul, e aí Saul começa a desobedecer, e aí Deus ele vai dizer: já escolhi um semelhante a ti, e esse é segundo o meu coração. E aí Samuel vai descer lá à casa de Jessé, e quando ele chega na casa de Jessé, ele pergunta: cadê os varões, cadê os filhos de Jessé? Aí aparece Abinadab, que era alto, forte. Aparece Eliabe, que era outro varão alto. Aparece Samar, os três primeiros filhos de Jessé. E aí vai passar os 7 filhos de Jessé. E Samuel olha e diz assim: acabou os moços? Aí eu me lembro como é que Deus faz. Muitas vezes tu é rejeitado, tu é esquecido. Você olha, ninguém dá nada por mim, o homem não dá nada por mim. E aí eu quero dizer hoje para você que Deus ele dá por você. Ele foi capaz de enviar o único filho por você. E aí a Bíblia vai dizer que Jessé responde: tenho mais moço, e está pastoreando as ovelhas. Você tem ideia de quando Samuel foi escolher o rei? Ele estava esquecido, Davi estava esquecido. Até o próprio pai havia se esquecido dele. Jessé havia se esquecido de Davi. E Davi estava lá trabalhando com seu pai. Aí Samuel diz o quê? Pois ninguém vai comer enquanto o moço chegar. Sabe o que eu imagino nessa cena, pastor Frederico? Samuel aqui, Jessé aqui, os irmãos tudinho assim. Então quer dizer que ele que vai ser o novo rei de Israel? Eu imagino todo mundo com raiva porque ele foi escolhido. E Davi estava lá trabalhando, chegou todo sujo. E aí o profeta pega o azeite, derrama sobre a cabeça de Davi. E ele é ungido novo rei. O que estava esquecido, o que estava longe, o que estava lá trabalhando, os outros tudo folgado em casa, mas ele estava lá trabalhando. Foi o que foi escolhido, o que foi ungido. Deus ele é assim. Deus ele não olha para o que a pessoa tem. Deus ele não olha se tu é rico, se tu é forte, se tu é alto, se tu é o melhor. Deus ele vai olhar para o teu coração. Muitas vezes tu não tem a riqueza, mas o teu coração é de adorador. E naquele momento que tu adora, Deus está recebendo a tua oração. Deus ele recebe o teu louvor. Aleluia! Será que você pode dar uma glória a Deus para você pagar? Aleluia, Deus! Glória! Aí foi preparado uma mesa perante a presença dos inimigos. Aí o salmista continua escrevendo, pastor Profeta: o meu cálice transborda. O cálice dele começava a transbordar. Eu queria falar para meus irmãos: quando a gente começa a encher, e chegar ao ponto de chegar aqui no nível máximo, a gente começa a transbordar. Sabe o que eu quero trazer a aplicação aqui para os meus irmãos? Quando a gente encher esse cálice, vai precisar de outro para encher. Se Deus está fazendo transbordar na tua vida, não é para ficar só para ti, não, é para tu ajudar, é para tu abençoar, porque abençoa quem já é abençoado. Aleluia! Se teu cálice está preenchido, se teu cálice está se enchendo, é porque Deus está querendo te usar. Me mostra o crente que está sendo cheio do Espírito Santo para ser usado por Deus, e você vai ser usado por Deus para abençoar outras pessoas, para encher o cálice de outras pessoas, para trazer de volta quem estava longe. Deus vai te usar. E aí o cálice começa a encher. E o Senhor, ele pegava e ungia, né, as ovelhas, como eu acabei de ler para meus irmãos, trazendo outra aplicação para quando o pastor ele unge a cabeça da ovelha. E isso realmente acontece, isso verdadeiramente acontece. O pastor ele derrama um óleo na cabeça da ovelha. Por quê? Muitas vezes tem uma cerca que está protegendo do lobo, do leão, está protegendo dos animais ferozes, e aí a ovelha está protegida. Mas por incrível que pareça, pasmem meus irmãos, por incrível que pareça, um outro grande inimigo da ovelha, um outro animal que fere
vezes a mata a ovelha é a mosca. Por isso que o pastor, ele usava um óleo, um azeite no nariz da ovelha. Porque o que acontecia? A mosca ela soltava um resíduo dentro do nariz da ovelha. E a ovelha é um animal frágil, a ovelha é um animal fraco, ela não tem mãos para tirar. E aí ela começa a coçar. Aí o que muitas vezes acontece? Essa ovelha começa a bater a cabeça, começa a bater em outras ovelhas, ela faz de tudo para sair esse resíduo do seu nariz. E um inseticida, um spray, né, que iria proteger, naquela época era o azeite, era o óleo ungido. E aí o pastor passava aqui na cabeça da ovelha. E aí o que eu quero dizer para os meus irmãos é que a ovelha que está ungida, ela não vai ficar batendo cabeça com outra ovelha não. Aleluia! Quem está ungido, quem está cheio do Espírito Santo, quem está com o cálice transbordando, não vai bater cabeça com outra ovelha não. Ah, mas ele fez isso comigo, eu vou levar até o final. Não, isso é coisa de quem está vazio, quem está cheio do Espírito Santo. Não arruma confusão, não arruma contenda, não briga com o irmão. Ovelha que é ovelha, não briga. Ovelha que briga é bode. Quem quer matar a ovelha é o bode. Mas quem é ovelha não briga. Quem está cheio do Espírito Santo me mostra o crente, cheio do Espírito Santo, não briga, é confusão. Ah, mas ele fez tal coisa, eu vou levar na justiça. Vai levar não, porque quem te justifica é Deus. A justiça vem de Deus. Quem vai fazer por ti é Deus. Muitas vezes chega até o ponto, pastor, dessa ovelha batendo na cabeça assim, até uma parede, uma pedra, que ela mesmo morre. Mas o bom pastor, ele vem com azeite, ele limpa a ovelha, ele tira os carrapichos, ele derrama o azeite, porque o azeite é o Espírito Santo, é a oração. Tu está querendo azeite na tua vida, tu está querendo uma solução dos teus problemas, se derrama na oração, se derrama no jejuo, que Deus vai ser contigo na tua guerra, na tua batalha. Aleluia! Aí o pastor gira a cabeça, aí a ovelha estava protegida da mosca. E às vezes esse é um grande inimigo. Aí muitas vezes o inimigo lançou uma seta na sua cabeça. Às vezes o inimigo lançou uma ideia que é errada, mas sabe o que é? Quem está com unção, quem está ungido, não pega no ungido não, pastor. Porque está com azeite. E o pastor unge a cabeça com óleo. Isso servia como um repelente. Isso servia como um repelente para a ovelha. Ela ficava protegida até na coisa. Tem que imaginar. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos cultos, os vossos corpos, como sacrifício santo, perfeito e agradável, que é o vosso culto racional, para que transformai o vosso entendimento, a renovação do vosso entendimento, que é a palavra pelo Evangelho. Por isso que muitas vezes você está passando por uma briga, você arruma confusão, por quê? Porque você não renovou seu entendimento, você não renovou sua mente. E a ovelha que é a ovelha, quando conhece a Jesus, quando conhece o pastor, essa ovelha é renovada. Essa ovelha não fica mais pensando igual. Na apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e esse que tudo que se fez novo, e as coisas velhas passaram. Ovelha que é ovelha, tem a mente blindada contra essa seta. Por isso que a Bíblia vai dizer: usa o capacete da fé. É a fé. Então, meus irmãos, a ovelha é um animal frágil, um animal sensível. E tem a ovelha que foge, que vai para longe, que sai do aprisco. E aí sabe o que o bom pastor faz? O bom pastor, ele deixa todas as ovelhas aqui, ó. Vou deixar tudo aqui no aprisco. Auxiliar, cuida das ovelhas que vão atrás. Porque ele fez a contagem: 1, 2, 3, 4, chegou até 99, faltou uma ovelha. Faltou uma ovelha dentro do aprisco. Aí o bom pastor vai fazer o quê? Vou deixar aqui as 99. Vou atrás da única ovelha perdida. Porque é esse que é o valor dessa ovelha. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. E aí ele sai, procurando a ovelha, vai até o campo, vai longe. Ele acha essa ovelha, pastor. Ele acha essa ovelha. E às vezes tem umas ovelhas que é teimosa, que o pastor ele traz de volta uma vez, aí ela vai de novo, traz de novo, ela volta para o mundo.
saiu por dentro. Tem às vezes que quebrar a pata da ovelha. O Ibama se inicia hoje em dia, né? O homem é preso, né? Aí o bom pastor ele quebra a pata, mas ao mesmo tempo ele faz um remédio, ele cura ali. E aí onde é que ele bota a ovelha? Nos ombros macios dele. E aí ele traz de volta para a sua casa. E aí a Bíblia vai dizer que ele faz uma festa porque ele achou aquela ovelha perdida. Aleluia. E o bom pastor ele é assim. Se for preciso, quebrar uma pata sua, se for preciso ele quebrar a sua cara, se for preciso Deus fazer algo contra a sua vida, ele faz. Por quê? Porque ele te quer com ele te quer por perto. Se for preciso ele te castiga, se for preciso ele te deixa um pouco afastado, se for preciso ele vai te fazer quebrar uma pata. Por quê? Porque ele te quer com ele. O bom pastor, se for necessário, se o único jeito para você voltar para Deus for a prova, Deus ele é capaz de te botar na prova para te trazer de volta. O bom pastor. Só que quando você está com o pastor, você está nos ombros macios dele e ele te traz de volta. A Bíblia vai dizer, né? Se vocês não são corrigidos, já não são filhos, são bastardos. Filho é quem ele corrige. Filho é quem está dentro da casa. O filho quer estar dentro da casa do pai. Você vê quando o filho chega em casa, ele faz a festa, ele faz o que ele quer na casa do pai. O filho quer estar na casa. E o bom pastor, ele é capaz de fazer o que for necessário para trazer esse filho de volta. Se há alguma ovelha aqui hoje, essa noite, que precisa voltar para casa, que precisa de um conserto com o Senhor, o bom pastor está estendendo os braços. Ele está dizendo: eu te amo, é por isso que eu não quero te ver de volta lá na lamação do pecado. Eu não quero te ver de volta jogado nas ruas bêbado. Eu não quero te ver de volta lançado ao pó. Eu não quero te ver de volta lá no crime. Então o bom pastor, ele é capaz de fazer o que for para te tirar da vida errada. E para finalizar o versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muitas vezes as pessoas pegam e dizem assim: esse aí é o sem futuro, o futuro desse aí é a morte, o futuro desse aí é a cadeia, esse aí não tem jeito. E às vezes as pessoas vão dizer: é só Jesus na causa. E eu vou confirmar: é só Jesus na causa mesmo, é só Jesus que traz de volta, é Jesus que traz a ovelha perdida. Ele deixa 99 para buscar a ovelha perdida. E a bondade de Deus está sobre você, a misericórdia de Deus está sobre você. Quando ele trouxe seu filho para morrer na cruz, ali ele estava tendo misericórdia da sua vida. E meus irmãos, eu gosto muito dessa trilogia de Salmos. O capítulo 24 era apontando para o Messias, o capítulo 22 era apontando para o Messias, o sofrimento do Messias, o que ele ia passar. O 23 é quando Jesus volta, ele cuida das ovelhas. E aí o 24 é falando sobre a glória de Deus. O 24 é o Rei da Glória, é a volta de Cristo. Naquele dia a bondade do Senhor vai estar sobre a sua vida. A vitória da igreja vai ser naquele dia, quando Jesus voltar. Então, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de bênção, a palavra do bom pastor. Ovelha não se afasta porque outra ovelha fez o mal. Ovelha não se afasta porque o pastor não quis, não fez o que ela queria. Ovelha está com o pastor, ainda que não faça o que ela quer, ainda que não faça a vontade dela, ainda que precise da vara. Se for preciso, ele usa a vara. A ovelha está com o bom pastor. Então,